Boa noite. Abra sua Bíblia em Atos 14. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito do Senhor, da sua palavra. Atos 14, 22. Quem achou, diga amém. Está escrito assim. Vamos começar no 21. Depois de terem anunciado as boas novas naquela cidade, fazendo muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer firmes na fé, lembrando-lhes que é por meio de muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Pai celeste, em nome de Jesus, nós lançamos diante da cruz toda a preocupação que esse dia nos trouxe, toda a inquietação, toda a ansiedade, por todos os lugares que nossa mente andou. Cessa agora em nome de Jesus, que possamos entrar no lugar onde o Teu Espírito tenha liberdade para acessar o nosso coração, o nosso espírito, e trazer toda a verdade da qual necessitamos e ansiamos. Nesta noite o Senhor, mais uma vez, se revele a nós. Que a Tua vontade seja compreendida e que a nossa fé aumentada seja para a honra e glória do Teu santo nome. Quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Amados, aqui nós estamos falando de Paulo, Barnabé, quando eles estiveram fazendo a obra de Deus nessas cidades que eu acabei de citar. Eles estavam consolidando, fazendo discípulos. É interessante a mensagem que ele dá aos discípulos, é muito interessante isso. A Bíblia diz que depois de terem anunciado o Evangelho, as boas novas, e depois de ter ganho muitos discípulos, voltaram para as três cidades, Listra, Icônio e Antioquia. Chegando lá, eles fortaleceram os discípulos que lá estavam, os encorajando-os a permanecer firmes na fé, lembrando-os que é por meio de muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus, ou sofrimento, amém? Curva a sua cabeça. Não, nós já oramos, amém? Você orou ou não? Se você não orou, curva a sua cabeça e peça perdão agora. Queridos, acho que o Evangelho hoje em dia ele está sendo pregado por muitas plataformas, de muitas maneiras. Há muitas mensagens do Evangelho, amém? Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não for uma pessoa inteligente, espiritualmente falando, tiver em comunhão com o Pai, é perigoso até você se perder diante de tantas mensagens que se cruzam. Às vezes o mesmo Evangelho parece estar colidindo, não está batendo. Os que os pastores e os que os ministros estão pregando parece que não é a mesma coisa. Temos visto também muitos pastores se degladiando, fulano contra Beltrano, criticando, falando mal, entrevistando o diabo, e o diabo nessa entrevista fala mal da igreja alheia, falando que lá ele manda e tal. É um evangelho meio estranho nós temos vivido, sem falar no evangelho da prosperidade, tomou uma importância muito grande, onde, queridos, assim, muitas pessoas, para ter uma igreja cheia, uma igreja lotada, têm feito da palavra algo que atraísse beneficamente as pessoas. Tipo, vem, você vai enriquecer, vai comprar carro, vai comprar casa, vai enricar e tal, vem para a campanha X, campanha Y, 7 dias, oferte tanto, oferte tanto. Você já ouviu isso? Diga sim. Só que eu vejo no Novo Testamento nada que se assemelhe a isso, eu não vejo nada se assemelhando a isso. Eu não vejo nenhuma mensagem de Jesus, nem dos apóstolos, que se assemelhe a isso. Irmãos, se para ter uma igreja cheia, eu tiver que inverter
a prioridade do reino, eu vou congregar com uns 2, 3. Amém? Mas desde que nós vivemos em verdade. Amém? A Igreja Batista Shalom é uma igreja de multidões e sonha com as multidões, mas nós sonhamos dentro de um princípio. Amém, queridos? Então eu vejo Paulo falando assim, olha, Paulo vai lá, prega o evangelho, eles e Barnabé e tal, depois eles voltam para os outros discípulos e acredito que Paulo encontra eles sofrendo lá. Perseguições, angústias, dores, perdas. Paulo encontra um cenário bem entristecido de pessoas machucadas. E Paulo não libera nenhuma palavra, fala assim, ó, vai dar tudo certo. Amanhã Deus vai fazer um milagre. Não se preocupe, o anjo do Senhor está vindo com a resposta na mão. Paulo diz assim, aguenta firme o sofrimento. Continua firme. Você vai sofrer mesmo. Porque nós temos que sofrer para entrar no céu. Isso é uma verdade, querido. É a verdade, Paulo. Olha, é necessário que através de muitas tribulações nós tenhamos que passar para que o nosso carimbo no céu seja dado a cada um de nós. Pensando, pesquisando e eu estava pensando nisso, né? Sobre essa questão do amor de Deus, a justiça de Deus e o sofrimento no meio. Como eu entendo o sofrimento com amor e justiça? Como é que eu entendo o sofrimento com amor e justiça? Parece que amor e justiça não andam junto. Caramba, esse povo está Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único. Aí você olha, que tal amor é esse? Se a minha vida está dos avessos. Nada dá certo na minha vida. É difícil, irmão, entender amor nessa hora. É muito complicado você trazer o amor de Deus para dentro desse contexto. Porque nós somos frágeis. O evangelho que nos foi ensinado é um evangelho de fragilidade. Enquanto as pessoas ensinam que o evangelho é facilidade, é prosperidade, é riqueza, é Ferrari, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que sofrimento é a melhor teologia que existe. Não existe melhor teologia do que o sofrimento. Não existe. Ninguém aprende tanto nessa vida como se aprende quando está sofrendo. Enquanto os muitos estão dizendo, olha, Deus não vai permitir que você passe isso, Deus não vai deixar você ser tocado, Deus vai entrar com providência. Eis que vos digo. Uai, eu vejo ao contrário. Eu vejo Deus deixando seu amigo morrer, Lázaro. Morre, uai. Pode morrer, não estou nem aí. Que teologia é essa? Onde a Bíblia diz que Jesus o amava. Olha, aquele que o Senhor ama está doente. Corre lá. Jesus, deixa morrer. Deixa morrer quem eu amo. Está entendendo isso? Como entender isso, irmão? Como o amor pode deixar alguém morrer? Como o amor deixa alguém sofrer? Como o amor pode deixar uma casa toda angustiada? Como o amor se torna surdo ao clamor? Maria e Marta chorando, clamando, pedindo. Lázaro agonizando. Quem já viu a morte de perto aqui, diga amém. É verdade, irmão. Querido, quando você vê a morte de perto, é um sentimento terrível, agonizante. Algo é doido. Irmão, se você nunca viu a morte de perto, você vai ver um dia. Porque isso muda a nossa história. É tremendo. Uma vez eu estava numa bagunça aqui no São Francisco, com uns amigos que já morreram. E nós lembramos ali, de repente, no final da festa, estava todo mundo embora, saíram 2 caras do bar, tá eu e o finado amigo, só faltava poucos embora. Saiu 2 caras do bar, cada um com uma pistola na mão.
falou assim, vocês estão bagunçando a nossa festa. Eu falei, oxi. Que festa que eu estou bagunçando? E aí eu fui para um lado, meu amigo foi para o outro. Meu amigo estava armado, né? E eu levantei a mão, levantei a camisa, falei, ó, estou aqui curtindo, não tenho nada, tal. E aí o meu amigo foi para um lado, eu fui para o outro, e cada um foi para um lado, assim, seguindo a gente, com a arma na nossa cara. Só que o meu amigo, ele esqueceu que eu não estava armado, e nem andava armado. E aí ele falou, não tenho nada, não quero nada, e ele se escondeu atrás do carro e começou a dar tiro. E aí a bala que ele errava, passava por todo mundo, assim, inclusive por mim. E aí o tiroteio começou a comer, e era bala para todo lado, e eu falei, caramba, cara, uma dessa eu morro e vou para o inferno. Sem falar em outras experiências que nós temos. Só que nessa hora você coloca a sua vida em xeque. Você faz um resumão de quem você é e de como você está vivendo. O sofrimento tem a capacidade de levar todos nós a uma reflexão. Reflexão essa que era necessário antes do sofrimento, mas que a gente não tem. Queridos, eu tenho um amigo aí, um discípulo que teve um ente querido que foi preso. Ele estava triste, abalado e tal, porque é normal quando você tem um ente querido preso, isso dói muito, sofre muito. Falo isso porque o pastor Gilmar, o meu irmão, ele já foi preso e 3 anos e alguma coisa, e a gente sofreu muito por isso. É um sofrimento terrível isso. Quem teve um parente preso sabe como é sofrido isso. Aquelas filas, aquelas humilhações, é uma tristeza enorme. E aí ele veio e falou, meu filho foi preso. Eu falei, irmão, fica tranquilo. É melhor ele estar preso do que ele estar morto. Fica tranquilo porque talvez seja a única forma que ele tenha de ouvir a voz de Deus. Talvez seja a única forma onde a sua sensibilidade venha à tona e a voz de Deus se torne ouvida. Fica tranquilo, não se desespera, não tenha fé. Deus é bom. Então a gente pensa, irmão, que o sofrimento, ele é o ponto final da nossa história. Que ele é o fim, que ele é o sinal de abandono. O sofrimento, para quem não conhece a Jesus, é um sinal de abandono. Jesus me abandonou porque eu estou sofrendo. Não está dando nada certo. Mas por que você não pode sofrer? E por que eu não posso sofrer? Quem disse que eu não sofreria? Quem disse que eu não passaria por coisas difíceis nessa terra? Ao contrário, eu te lembro uma palavra, no mundo tereis de... Mas tem de... Porque eu venci o mundo. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Jesus nunca nos disse que o sofrimento era uma hipótese. É uma certeza. Porque o sofrimento é a melhor forma de Deus nos encontrar. Sabe quando Deus te encontra? No seu sofrimento Ele te encontra. A Bíblia diz que Ele fez a ferida e a sarará. Queridos, o sofrimento é a única forma que Deus tem de nos encontrar. De encontrar quem nós somos em nossa essência. É a única forma que Ele tem de encontrar aquele que Ele criou, desarmado, sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência. Deus te encontra no seu sofrimento. Queridos, e não existe mesmo uma outra forma da gente crescer, não existe uma outra forma da gente amadurecer, se não for através de experiências com Deus dessa forma. Não existe outra forma. Não existe uma outra maneira de você adquirir maturidade, se tornar alguém melhor, se não for através de circunstâncias que você tenha vivido. Nós crescemos, a nossa teologia cresce, o nosso caráter é aperfeiçoado de tempestade em tempestade. A cada tempestade eu cresço mais. Pastor, aonde você quer chegar? Queridos, eu quero chegar na seguinte questão. O sofrimento tem tirado muitos do propósito. A fé não tem suportado ao sofrimento. As pessoas não conhecem a Deus e no sofrimento é que nós vemos isso. Tem muita gente dando glória, se alegrando, louvando, frequentando. Mas quando o sofrimento vem, a sua mente é totalmente escurecida e ele não consegue entender nada do que está acontecendo. É como se sua visão fosse cegada. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso?
Por que comigo? Queridos, na Bíblia, e não poucas vezes, nós vemos pessoas relacionando situações difíceis, angustiantes ou sofridas ao pecado. Sim ou não? Onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer? Eu não estou em pecado, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Eu deixei de ser quem eu era porque eu estou sofrendo, Senhor. Logo agora que eu decidi ser crente, eu estou sofrendo como nunca. Quem já teve essa sensação? Que a vida piorou depois que virou crente? Piorou não, irmão. Deus só está permitindo que você seja e viva agora o que você não estava preparado para viver antes dele. Sabe por que você não sofreu antes? Porque Jesus não estava na sua vida. E hoje ele está. Por isso que coisas que nunca aconteceu têm acontecido. Irmãos, eu sempre tive ensinei até no nosso entusiasmo, no nosso início de liderança, até na nossa teologia enfraquecida também. Eu falava muito sobre fé e dúvida, eu falava que dúvida é o contrário da fé. Onde há dúvida não há fé e tal. Eu sempre falei sobre isso nas minhas reuniões de 12, já preguei sobre isso. Mas eu tenho aprendido que a questão da dúvida, ela nasce no momento de tristeza e de dor do ser humano. Quando as coisas estão indo bem, ninguém tem dúvida de nada. Deus é na minha vida e ponto final. As dúvidas chegam justamente quando Deus permite que coisas difíceis aconteçam na sua vida. É aí que nascem as dúvidas. É neste momento que a gente põe em xeque o amor de Deus. Só que a dúvida, na verdade, ela nasce por quê? Porque nós não temos verdadeiramente uma fé firmada em Cristo. Firmada em quem Ele é, em quem nós somos. Ela nasce porque, ao invés de você permitir que o Espírito Santo te transforme em um cristão maduro, você dá ouvido ao diabo, ele te transforma em um cristão apequenado, em um cristão incrédulo. Irmãos, presta atenção. A dúvida, ela é um produto da mente. A dúvida, ela é um problema que está aqui na mente. É o oposto. Ela não é o oposto da fé. Ela não é. A dúvida é um problema que coloca a nossa cabeça a duvidar de uma dificuldade, de entender a vontade de Deus. Quando eu estou em dificuldade, eu começo a duvidar do projeto de Deus, daquilo que Ele disse. Só que isso ainda não é o contrário da fé. O contrário da nossa fé é a incredulidade. E a incredulidade, ela não é um problema de mente, a incredulidade, ela é um problema de coração. É quando a gente começa a duvidar de quem Deus é, do que Ele disse ao meu e ao seu respeito. Isso é incredulidade. A incredulidade é um nível mais avançado da dúvida. É quando você deixa de acreditar em quem Deus é e no que Deus disse ao seu respeito. A incredulidade é a dúvida quando desce para o coração e forma uma casta onde não permite mais que Deus haja em seu favor. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, o sofrimento, ele sempre foi uma estratégia, uma arma, uma ferramenta que Deus utilizou. As adversidades sempre foi uma maneira de Deus trazer aos seus filhos crescimento, maturidade. Olha você para os grandes homens de Deus nessa terra. Olhe para José. Olhe para outros, Moisés. Existem muitos, eu posso citar muitos aqui. Muitos. Homens íntegros e retos. Não, vamos falar de Jó. Olhe para Jó. Nada justifica. Como eu vou falar de justiça vendo a família de Jó sendo dilacerada? Como eu posso pregar amor? Como entender amor olhando para Deus agindo na vida de Jó? Como eu entendo amor? Se coloque no lugar de Jó e continue amando a Deus. Depois que não sobrar mais nada, uma mulher nojenta do seu lado, fala, eu amo a Deus mesmo assim. Porque a mulher de Jó também se tornou uma pessoa difícil. Porque ela deixou de acreditar em credulidade e entrou. Porque ela falou assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre.
Quer dizer, ele te abandonou, infeliz. E como sustentar a minha fé em Deus diante de uma situação dessa? Como continuar declarando com alegria que eu pertenço a Deus se o sofrimento chegou? Sabe como? Entendendo, queridos, que Deus é Deus mesmo quando eu estou sofrendo. Que Deus não deixou de ser amor e não deixou de ser justiça porque eu estou sofrendo. Como entender amor e justiça olhando para Daniel? E a permissão de Deus sobre ele, permitindo que ele fosse até a cova. Como entender, irmãos, justiça nessa hora? Como entender amor e justiça com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também foram jogados numa fornalha? Queridos, esses homens que eu citei, eles entenderam justiça e amor porque eles tiveram um relacionamento com Deus muito íntimo e nada do que acontecia mudava quem Deus era. E é o que falta para mim e para você, é uma teologia formada no dia a dia, nas adversidades, nas dificuldades, uma teologia que é formada no relacionamento, um entendimento que não depende do culto de quinta e nem do de domingo, uma fé que transcende, que vai além dos cultos, uma fé que te leva a agir de maneira sobrenatural, independente do que você ouviu no domingo ou não. Queridos, nós como os cristãos do século 21, nós não entendemos que o sofrer, a dificuldade, também está no processo, que faz parte. Faz parte. Para Deus é normal. Ainda que você chore, ainda que eu venha chorar, me desesperar, ainda que eu venha temer, ainda que eu venha sofrer, Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se você já ouviu uma frase, irmãos, assim: precisamos ir à cruz. Eu acho que essa frase ela faz muito sentido nessa hora. E eu estava meditando, até comentei hoje com o pastor Wellington no Monte, com o Nael também. Como a cruz transmite tanta coisa para mim e para você. A cruz ela tem uma mensagem que é múltipla. Existem centenas de mensagens na cruz. Centenas de mensagens na cruz. E eu conseguir achar na cruz uma maneira mais simples de entender o que é amor e o que é justiça. Nem Jesus escapou do amor e da justiça de Deus. Nem Jesus escapou do sofrimento. A cruz é o sinal mais claro de que amor e justiça estão convergidas em Deus, habitam em Deus. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. A cruz é a forma mais poderosa de entender amor e justiça. E se eu não entender amor e justiça, eu nunca vou alcançar o meu propósito. Eu nunca vou alcançar o meu propósito nessa terra se eu não entender o que é amor e o que é justiça. Quem está me entendendo, diga amém. Preste atenção. Eu preciso compreender urgente o sacrifício da cruz. Esse é o primeiro passo. Eu preciso entender o que é o sacrifício da cruz. Eu não vou entender o que é amor e justiça sem que antes eu vá até a cruz. Por que eu digo isso? Porque Jesus veio a esse mundo para cumprir um propósito, amém? Motivado por amor. Então Jesus veio fazer justiça porque nos ama. Sim ou não? Queridos, tem um vídeo que o pessoal está postando, que a apóstola postou, eu vi o pastor Glauber postou, o apóstolo postou, a pastora Marta postou, onde um pastor e arqueólogo, um pastor, teólogo e arqueólogo, ele fala que não é o pecado que vai me levar para o inferno. Quem ouviu esse vídeo aí? Não é o pecado que vai levar você para o inferno. O que vai levar você para o inferno é se recusar a pedir perdão pelos seus pecados. O pecado não leva ninguém. Quando ele falou isso, eu falei, meu amor e justiça. Quando ele falou isso, a minha mente deu uma guinada. Ele falou assim, ó, não é o pecado que te leva para o inferno. Ele conta uma parábola. Quem viu a parábola? Não viu a parábola? Vocês não abrem os vídeos. Ele falou que tinha Você viu? A parábola é bem interessante. Ele fala assim, existia um homem em uma cidadezinha, que ele foi preso. E muitas pessoas da cidade rogaram para que ele fosse solto.
Ele é uma pessoa boa, solta ele, ele cometeu um erro, não permita. E o governador ouviu isso e falou, como é que eu vou saber que ele é uma pessoa boa? Como vou descobrir que ele é uma pessoa boa? Daí o pastor pega a sua carta de alforria, o seu alvará, põe dentro de uma Bíblia, se veste como um sacerdote e vai visitá-lo. E aí, quando esse homem vê o pastor, o governador disfarçado de pastor, já começa a humilhá-lo, a cuspir nele, a expulsá-lo de lá. Não quero nenhum tipo de conversa com você. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu não quero te ouvir, não preciso de você. E aí o governador que foi testar o que diziam dele voltou para trás com uma carta de alforria dentro da Bíblia. E ele foi condenado à morte. E aí ele falou no seu discurso, olha, eu não estou morrendo por causa dos meus erros. Não estou morrendo por causa dos meus pecados. Eu estou morrendo porque eu me neguei a receber graça e perdão. Está entendendo, não? Isso faz todo sentido na minha vida e na sua vida, por quê? Porque, irmão, o diabo não levou Jesus à cruz. Não foi o diabo que o prendeu. Não foi o diabo, querido, que condenou Jesus. Nós precisamos entender que Jesus foi para a cruz para cumprir a justiça divina. Deus levou Jesus à cruz. A Fernanda Bru cantava assim, as mãos que segurou o martelo foi as mãos de Deus. Jesus não morreu na cruz para aplacar a ira do diabo. Não. Jesus morreu na cruz para aplacar a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado. Jesus não chorou no Getsêmani por medo de homens, nem por medo do diabo, porque Jesus não tem medo de homem e não tem medo do inimigo. Jesus não chorou por causa disso. Você acha que ele suou gotas de sangue e foi por medo do diabo? Não. Ele sabia que a ira de Deus ia ser despejada, que a justiça ia ser feita. E ele falou, vai doer muito. Jesus conhece o que é justiça. E ele sabia que justiça seria feita, que o pecado da humanidade ele levaria e que a ira de Deus ia ser despejada sobre ele. Foi por isso que ele suou sangue. Porque Jesus não tem medo de homens, nem de demônios. Jesus não teme a morte, ele estava temendo a ira divina, que é a mesma ira que virá no dia da volta de Jesus. É a mesma ira que muitos vão experimentar por não se arrepender dos seus pecados. Se Jesus suou gotas de sangue, cuidado, se você não se arrepender dos seus pecados, a ira de Deus, ela é inexplicável. Conta-se que Jonathan Edwards pregava o sermão mais famoso que existe. Quem conhece o sermão? O Gilmar conhece. Pecadores na mão de um Deus irado. No livro Heróis da Fé, leia Heróis da Fé, a Bíblia diz que ele pregava olhando para baixo. E a glória de Deus estava aqui, ó, um brilho. E a igreja toda começou a se segurar em pilastras e em cadeiras com medo de ir para o inferno. Eles viram o inferno se abrir e Deus abrir o inferno para que eles entrassem. A Bíblia diz, a história diz que os homens que ouviam o sermão falam, chega, 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 o inferno vai nos tragar. Isso é ira, a ira de Deus contra o pecado. Não é contra mim, não é contra você, é contra o pecado. E aí eu vejo Deus fazendo justiça. A justiça que não é salva, que não poupa o seu filho. Sabe o que é justiça, irmão? A justiça, ela não trata as pessoas de forma de justiça é justiça. Você vai, a justiça vai ser feita na sua vida. Vai ser assim. Eu não vou aliviar. Tem que ser assim. Isso é justiça. Não é como pais e mães que fingem não ver o erro do filho. A justiça de Deus é verdadeira e ela é implacável. E Jesus levou sobre si essa ira e essa justiça. Irmãos, a justiça de Deus diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus diz.
Só que na cruz nós também vemos o amor de Deus manifesto. O amor que providencia alguém que Ele ama muito, que Ele quer muito bem, para salvar a minha e a sua vida. A justiça é feita em Cristo, por amor a mim e a você. E aí você vê um dos trechos mais famosos que existe nas Santas Escrituras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A justiça é implacável, mas o amor é tal, é grande, se sobressai, é maior, está disponível. Então nós vemos, queridos, que o amor, ele não cede, mesmo diante de uma justiça implacável. E nem a justiça se molda ao objeto de amor. Não é relativa. Deus não muda nem diante do seu filho. Justiça vai ser feita. E amor também. Queridos, nós precisamos compreender que Deus é Deus e Ele não muda. Ainda que eu esteja sofrendo, ainda que eu esteja passando por necessidade, Deus continua sendo Deus. Se o sofrimento te tirou do propósito, a culpa não é de Deus, é sua. Se você deixou de fazer a vontade de Deus porque você passou por luta, a culpa é sua. Irmãos, porque muitos abandonam a sua fé, porque muitos deixam para lá aquilo que estavam fazendo para Deus. Por quê? Porque o sofrimento veio e ele entendia assim, olha, se eu faço a vontade de Deus, se eu faço célula, se eu faço discípulo, eu não vou sofrer. A luta não vai entrar na minha casa. Por quê? Porque eu sou um fiel servo do Senhor. Eu sempre faço a vontade de Deus. O sofrimento não é para mim. Aí as pessoas pegam o que eles praticam, olha o sofrimento e fala, não vale a pena, estou sofrendo mesmo fazendo a vontade de Deus. Nós vamos passar por lutas mesmo fazendo a vontade de Deus, isso é certeza. Porque importa que através de muito sofrimento nós entremos no reino dos céus. Nós vemos o amor em ação. Deus não deixou de ser justo e nem deixou de amar. Romanos 5:8 diz, Deus prova o seu amor por nós, nos amando, mesmo quando ainda éramos seus inimigos. A dívida foi paga, o amor foi manifesto. Então, quando eu olho para a cruz, eu começo a entender a vida como ela é. A vida que nasce em Jesus, que ressuscita em Jesus. Enquanto eu não for à cruz, eu vou viver um evangelho de engano, de balela, de mentira. Um evangelho que não suporta, um evangelho que não crê, um evangelho que é dodói. Irmãos, se a Bíblia diz que o sofrimento, Pedro fala assim, olha irmão, fique feliz, viu? Fique muito feliz quando for perseguido por causa do amor de Jesus. Fique feliz por causa do sofrimento que o mundo lhe causar por causa de Jesus. Fique muito feliz. Queridos, que evangelho eu posso apresentar, ou eu posso viver, se não é esse? O evangelho de esperança, o evangelho que forja o caráter de um homem, de uma mulher, o evangelho que pega o covarde e faz ele um corajoso, o evangelho, queridos, que está preocupado em nos forjar para que possamos entrar no céu de glória. Irmãos, há muitas pessoas desistindo do evangelho por causa de coisas tão pequenas, que nem pode ser chamado sofrimento. Nem pode ser chamado sofrimento. Quantas pessoas saem da igreja por causa de um discipulado, por causa de uma correção? Quantas pessoas abandonam a caminhada porque em algum momento fracassou? Fracasso faz parte do processo, você vai fracassar. Não é um problema o fracasso. O fracasso é como você lidar com o problema. Como você lidar com ele. Esse é o problema. Fracassar é necessário.
para que você se levante de novo e mostre para Deus que você tem coragem de começar de novo. Por acaso é para provar a minha e a sua humildade, para saber se nós temos coragem de reconhecer que falhamos e precisamos voltar melhores do que éramos. Precisamos relacionar o Evangelho com angústias também, porque o Evangelho é angustiante. Como eu descubro isso? Como eu vivo isso? Irmão, eu só vivo isso, eu entendo isso de joelhos. Eu só entendo isso lendo, meditando na palavra, senão não entende isso. Abra sua Bíblia em 1 Reis 17, para eu poder finalizar. Escrito assim, do 17, capítulo 17, do versículo 17 em diante. Pouco tempo depois, o filho da mulher, na casa de quem Elias estava, ficou doente. Sua doença foi piorando seriamente até que ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: "O que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim apenas para fazer lembrar o quanto eu sou pecadora, matando meu filho?" "Dê-me seu filho", disse ele à mulher. Tomando o menino no colo da mãe, levou-o para o quarto de cima, onde ele estava hospedado, e deitou em sua cama. Elias clamou ao Senhor, Adonai: "Senhor meu Deus, tu trouxeste também essa miséria a essa viúva com quem estou hospedado, matando o seu filho?" Ele se deitou sobre a criança 3 vezes e clamou: "Adonai, Adonai, meu Deus, por favor, permite que a alma dessa criança retorne para ela." O Senhor ouviu o clamor de Elias e a alma da criança retornou. E ela reviveu. Elias tomou o menino, trouxe para a parte de baixo da casa e entregou de volta à sua mãe. Elias disse: "Veja, seu filho está vivo." A mulher disse a Elias: "Agora sei que tu és homem de Deus, que a palavra de Deus que tu pregas é verdade." Interessante a gente olhar para Deus, irmão, sem pressa, sem procurar o que você quer, apenas receber de bom grado o que Ele tem para você. Você lê a Bíblia, não procure algo. Entenda que Deus vai procurar algo para ti na Bíblia. Eu vejo Elias, ele tinha profetizado que não choveria em Israel e depois ele se afasta, começa a ser alimentado por corvos. Todos os dias os corvos levavam alimento para ele. E Deus fala: "Volte, vou ordenar uma mulher para te sustentar." Ele volta e ele pensa talvez no coração dele: "Poxa, o pior já passou. Não vou viver de migalhas de corvos. É a hora de viver o melhor de Deus." Elias chega na casa de uma mulher e ele descobre, quando essa mulher pegava a lenha, antes dessa história que eu li, versículos antes, Elias pede para ela: "Olha, faça para mim um pão." Ela fala: "Olha, querido, olha, gatinho, só tem um punhado de farinha, só dá 2 refeições. Para mim e para o meu filho. É comer e morrer." Elias falou assim para ela: "Faz o seguinte, faz para mim primeiro. Deus proverá na panela, nos armários, nunca vai faltar farinha nem azeite na sua casa." A mulher falou: "Tá bom." A mulher foi lá, fez o bolo e entregou para ele. Conforme o Elias tinha dito, assim aconteceu na vida daquela mulher. A bênção do Senhor se manifestou naquela casa e a provisão veio. Ação e provisão, amém? Falamos sobre oferta nisso? Ação e provisão. Só que é interessante que Deus trabalha de maneira que é incomum. Deus não segue uma regra. Deus trabalha na minha vida e na sua vida de maneira totalmente diferente. Deus não estabeleceu uma maneira de trabalhar na nossa vida. Ele trabalha de uma maneira que Ele quer. Ele fala para Elias que uma mulher vai sustentá-lo. Chega lá, a mulher não tem o que comer.
Só que ele disse para Elias que a mulher ia sustentá-lo. Não disse para Elias que Elias tinha que profetizar para comer. Sabe o que é isso? É quando o ensinamento gera fé. E a fé gera atitude. Não tinha nada nas Santas Escrituras dizendo a respeito disso. Quando você tem relacionamento com Deus, você é direcionado por fé. Ele, com autoridade, ele teve que mudar aquela circunstância. Não tinha um manual de como mudar uma circunstância difícil. Isso é experiência com Deus. Ele não poderia ligar para o seu pastor, nem para o seu líder. Ele teria que usar a fé que ele tinha naquele momento. A pergunta que fica é, quando o momento difícil chegar, qual é a fé que você tem? Quando as lutas vierem, o que encontrará? Elias chegou, falou, faz que vai acontecer assim. E Deus não disse isso para ele. Ele disse isso de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Deus é para você. Até que ponto você acredita no agir de Deus? Então, depois disso há uma alegria imensa na família, na casa, a mulher e o filho e tal e tal. Aí de repente um moleque morre. Danado, morreu. Aí a mulher vai até Elias e fala, olha, você veio para minha casa para me lembrar dos meus pecados? A mulher pegou a figura de Elias e falou, olha, esse homem de Deus, quando ele entrou na minha casa, ele atraiu o olhar de Deus para cá e Deus começou a visitar o meu pecado do passado. Desgramado. Da mãe, eu estava aqui tão escondidinha e a justiça de Deus, que é implacável, me alcançou. Estou sofrendo porque eu mereço. Elias, de bem visto, se tornou em mal visto. Você veio para cá e Deus viu o meu pecado por causa de você. Você é o culpado. Eu já vi muito isso na Bíblia. As pessoas não entendem Deus no momento do sofrimento. Já vi discípulos perguntar para Jesus, Jesus, esse camarada nasceu cego por quê? O pecado dos pais dele? Não tem nada a ver. Que a glória de Deus se manifeste. A gente está procurando os porquês do nosso sofrimento. Por que eu estou sofrendo? O que eu fiz para merecer? Todos nós somos assim. Na nossa fragilidade a gente pergunta, por que eu estou passando por isso? Deus não responde essas coisas. Quando você vê na Bíblia Deus respondendo isso, você me mostra. Deus não responde essas coisas. Deus não responde dúvidas. Deus responde fé. Quando você tiver dúvida você vai ter. Deus responde a fé. Ao invés de você perguntar o porquê, você tem que perguntar, como eu saio dessa? Como deve agir um homem de Deus? Ao invés de se vitimizar, eu sendo homem de Deus, eu sendo isso, eu sendo líder, eu tendo feito aquilo, eu ajudei tanta gente, por quê? Não é assim que a gente se vitimiza? Por que comigo? Não. Você tem fé, você fala, Deus, como eu saio dessa? Eu saí dessa. Um exemplo, hoje foi um encanador meu fazer um serviço para mim. Chegou lá, as conversas estavam contraditórias. O cliente é benção demais. O cliente é uma benção. E aí chegou lá, a conversa não estava batendo. Ele falou, mas por quê isso, por que aquilo? Eu falei, filho, faz assim. Como a gente resolve o problema? Esquece o porquê. Esquece o porquê. Você tem para resolver problema. Eu não sei porquê. Eu só quero que você resolva o problema. Para um pouco, pensa como eu resolvo isso. Queridos, se o céu se fechou, está relacionado à falta de amor e injustiça. Não. Isso está relacionado à fé que você tem que ter agora para o céu se abrir de novo. E a mulher começou por quê? O meu pecado? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer, uai? Irmão, quando a gente tem fé, a gente aprende um pouquinho com Jó.
Jó, quando o bicho começou a pegar, começou a morrer os filhos tudo, o sofrimento começou a ficar enorme, gigante. Ele falou assim, olha irmão, não tem problema. Nu eu vim para este mundo, nu eu vou sair dele. Ele não questiona, quem tem fé não questiona. Ele começa a entender a Deus e falar, olha, eu entendo de Deus isso. Eu não fiz nada, mas Deus ele faz o que Ele quer da minha vida, eu sou dele. Eu preciso entender que a vontade de Deus para mim ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E se o sofrimento chegou, ele é intruso, ele vai sair. E quando ele sair, eu vou me tornar um ser humano melhor, porque eu vou ter experiência para contar. Queridos, Jó, quero dizer, Elias, era conhecido como Tibita. Elias o Tibita. Queridos, antes disso aqui, ninguém tinha ressuscitado um morto na vida. Problemas grandes promove a grandes milagres. Nunca alguém havia ressuscitado morto. Elias poderia procurar no Pentateuco, ele poderia procurar nos profetas, ele poderia procurar em toda a história como ressuscitar um morto. Qual é o dia da campanha de ressuscitar morto? Não tinha, ele não tinha nenhuma regra para seguir. Quando o morto chegou diante dele, sabe o que ele fez? Eu vou usar da experiência que eu tenho com Deus. Eu sei do seu amor, eu sei da sua justiça. Vou clamar por isso. Ele orou e não aconteceu. Não aconteceu. E a teologia funda, a oração não resolve. Eu paro de orar não, eu vou subir em cima dele. Eu vou subir em cima desse moleque, meu pai. Fazer transferência de calor. Poderíamos ensinar isso, transferência de calor. Fazer um seminário de transferência de calor. Porque não há explicação para alguém subir em cima de alguém 3 vezes e alguém ressuscitar. Sabe o que é isso? É o que o Espírito Santo faz com quem acredita. Para quem não aceita a miséria, quem não aceita a derrota, quem não aceita as pobrezas que a vida oferece. Eu não aceito, eu vou fazer alguma coisa no nome do Senhor Jesus. Mas daqui eu não saio sem uma resposta. Elias falou, não volto para lá com esse moleque morto. Eu não volto para lá com resultado negativo. Eu só saio daqui se Deus o trazer de volta à vida. É uma questão de fé. É uma questão de seguir, de não se vitimizar, de falar, eu posso em Deus dar um jeito nisso. Se isso aconteceu na minha frente, foi porque Deus permitiu e eu vou resolver. Se isso aconteceu na minha vida, é porque eu posso suportar, porque a palavra do Senhor diz que o fardo não é mais pesado que a minha força. Precisamos parar de ser frágeis, desistidos. Síndrome de cachorro vira-lata. Na primeira luta, não é para mim, não vou fazer, não quero, é difícil. O céu é um lugar de valente. Paulo disse, e eu preguei aqui para a Rede Jovens, carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Carrego em mim as marcas de Jesus Cristo. Porque são marcas, sofrimentos, decepções, angústias, dores. E as marcas representam, eu não parei pelo meio do caminho. Eu não desisti. O diabo não contaminou. A minha fé não diminuiu. Ao contrário, eu me tornei maior. Me tornei melhor. Eu sou um testemunho vivo de quem Deus é. Não se torna um testemunho vivo de quem Deus é pessoas que têm medo das lutas. Você nunca vai glorificar o nome de Deus. Eu nunca vou glorificar o nome de Deus. Se na minha vida não tiver vitórias e marcas de vitórias. Não vou. Pelo que você passou, aonde a tua fé te levou, da onde a tua fé te tirou, o que você fez por fé? Nada. Não tem as marcas de Jesus.
Coloque de pé nesse instante. Eu gostaria de pregar até a noite. Feche seus olhos nesse instante. Curve a sua cabeça nesse momento. Queridos, a nossa fé ela não é aumentada por causa dos livramentos e das coisas que Deus não permitiu que nós vivêssemos. Ao contrário, a nossa esperança é aumentada diante de cada luta que nós passamos. Cada luta que nós vivemos é uma oportunidade que Deus tem para mostrar que Ele é presente em nossa vida. E provar que Ele nunca nos abandonou e nem nunca vai nos abandonar. Talvez você esteja se perguntando aonde está o amor de Deus nesse momento da minha vida. Está na cruz. Está na cruz. Senhor, faz justiça em meu favor. Está na cruz a justiça. O que nos cabe é acreditar. Viver de maneira vitoriosa, corajosa, ousada. Sem duvidar de quem Deus é, do que Ele disse que faria. Não permita nunca que as lutas e que as dificuldades te roubem o propósito. Resista firme. O sofrimento vai te levantar. O sofrimento vai te forjar. Vai glorificar o nome de Deus. Deus não tem prazer em evitar o seu sofrimento. O prazer de Deus está em nos tornar resistentes a Ele. Que você nessa noite possa, em nome de Jesus, olhar para Deus e nunca mais duvidar do seu amor e da sua justiça. Porque o amor de Deus e a justiça de Deus não pode ser resumida em uma circunstância difícil. Deus é amor. Deus é amor. Se por algum momento você parou no meio do caminho e desistiu de fazer o que estava fazendo por causa do sofrimento, se arrependa da sua teologia falha e medrosa e volte para as fileiras do exército de Cristo. Entenda que Deus é Deus e mesmo no seu sofrimento Ele continua sendo Deus. O sofrimento tem tempo determinado para parar e isso vai depender de você, da sua fé. Gostaria de saber se alguém nessa noite nos visita e por muita graça